Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns problemas que as pessoas têm quando compram um roteador Wi-Fi, roteador wireless, para usar em sua conexão de internet. Existe uma estatística que fala que a maioria das pessoas, pelo menos em cada 10, 7 não configuram corretamente o roteador. Embora ele venha com um passo a passo e seja bem explicativo, às vezes você aperta até um botão, faz quase toda a configuração, vem embaixo um númerozinho, né, chamado DIGPIN, você digita e fica quase tudo pronto, você conecta à internet. Seria muito bom você fazer uma conexão manual, uma configuração manual nesse teu roteador. O que as pessoas não sabem é que, utilizando um roteador mal configurado, além de perder qualidade na velocidade do teu acesso, você pode estar deixando esse roteador aberto para que os teus vizinhos ou pessoas que vão passando recebam o broadcast desse sinal e se conectem até o teu roteador. Isso pode causar alguns problemas para você. O mais comum deles, simplesmente, é você estar compartilhando tua internet com várias pessoas que você não conhece e deixando tua internet mais lenta. Outro problema é a questão de segurança. As pessoas podem ter acesso à tua rede, ao teu computador, às tuas fotos, vídeos. Então seria muito importante você revisar essas configurações. E, gente, é bastante simples essa configuração. É super simples mesmo, tá? Se você perceber, normalmente embaixo dos roteadores ele vem um endereço chamado IP. Mesmo quando ele não vem, ao você conectar o roteador em qualquer uma daquelas portas que tem atrás, tá? Normalmente ele vem uma porta separada, ou azul, ou preta, que tem o nome WAN. Essa é a porta que você vai conectar o cabo que chega da internet em sua casa, no roteador, nessa porta separada. As outras portas são para a rede local, tá? E dessas outras portas, se você conectar um cabo, que normalmente já vem esse cabo junto com o teu roteador, você conectando ele no teu computador e colocando ele para pegar um IP automático, que nós chamamos de DHCP, ele vai pegar uma faixa de IP. Normalmente, essa faixa é ou 192.168.1, alguma coisa, ou 192.168.0, ou 2, alguma coisa. Você olha aqui embaixo nas configurações da tua placa, ele vai ter um endereço de gateway. Esse gateway é o endereço do IP do roteador. Se ele não estiver embaixo, você dá uma olhadinha nessa configuração. Abre o navegador, tá, e digita esse endereço IP. Você vai ver que quando der Enter, ele vai pedir uma telinha com usuário e senha. Por padrão, a maioria dos roteadores vem admin e admin. Admin usuário, admin a senha. Às vezes só admin sem senha. Mas junto do manual, ele vai vir para você. Você entrando no roteador, existem alguns passos básicos para você fazer essa configuração. Eu não vou detalhar no vídeo, mas vou deixar a descrição abaixo para um artigo que eu escrevi no blog, onde você pode ver passo a passo a configuração dos roteadores, tá? Embora o firmware, que nós chamamos, que é aquele layout que você vê na tela, vai ser diferente de acordo com a marca, mas a posição vai ser sempre a mesma. Ou seja, você lendo o artigo no blog, você vai conseguir configurar corretamente o seu roteador. Se você não conseguir, tiver alguma dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo, ou manda um e-mail, tá? Os endereços de e-mail vão ficar também na descrição, eu respondo para você. Agora, depois de você pular essa parte da configuração do roteador, tem algumas dicas que eu queria passar para vocês que são muito importantes, que são na questão do posicionamento do teu roteador. Porque às vezes, mesmo configurado corretamente, tua internet fica lenta. Um teste bom, básico de você fazer, é pegar o cabo de internet e plugar direto no teu computador. Aí você verifica se teu acesso está normal ou não à internet. Às vezes pode ser problema do teu roteador, às vezes do teu provedor de serviço. Se com o provedor está tudo ok, a velocidade está chegando direitinho com o cabo conectado na tua máquina, no seu notebook ou similar, então o problema vai ser mesmo do roteador. Tá? O que é que você deve observar? Algumas dicas super importantes. O teu roteador ele deve estar bem centralizado na tua casa. Se você costuma utilizar a internet, é mais na sala, no quarto,
ou em algum local, procure centralizar esse roteador ao máximo. Tá? Às vezes as pessoas costumam colocar o roteador onde chega o cabo da internet, por questão de praticidade. Mas às vezes é bem melhor você tentar posicionar mais corretamente. Uma outra dica, coloque ele em uma parte mais alta. Às vezes o pessoal deixa no chão ou deixa guardado para ficar discreto. Já vi muitos casos de pessoas deixarem os roteadores guardados dentro da estante, por exemplo, para não aparecer porque acham que fica feio, aquele monte de fio, tal. Eu até entendo questão de estética, mas o fato de você colocar o roteador fechado em algum local, você vai perder qualidade de conexão e muitas das vezes não vai nem conseguir navegar direito. Você está um pouquinho mais distante. Às vezes um dispositivo como um celular, como um netbook, como um tablet, que tem a placa wireless um pouquinho mais fraca do que, por exemplo, um notebook. Tá? Então você vai pegar um sinal de menor qualidade e vai ter problemas com a tua internet. Então, quando deixar o roteador exposto em um local mais alto, isso não quer dizer que vai precisar ficar feio, você pode organizar, colocar tudo bonitinho. Isso você vai gastar muito pouco, vai perder um pouquinho de tempo, às vezes tem uma dorzinha de cabeça, mas você vai evitar futuras dores de cabeça com a internet. Tá bem? Roteador wireless, o sinal wireless, tem alguns inimigos mortais, que eu posso dizer para vocês. Então evita por perto, por exemplo, de vidros, de paredes de concreto, aquelas paredes grossas de concreto. Tá? Você vai perder sinal com concreto, com vidro, botijões de água ao lado do filtro, por exemplo, na cozinha. Então você vai estar perdendo qualidade de sinal de rádio. E isso vai fazer uma diferença muito grande na qualidade de tua conexão à internet. Uma dica que eu deixaria para vocês seria você configurar o teu roteador corretamente e posicioná-lo corretamente, coisas que eu já falei no vídeo. Mas vocês devem prestar também atenção na frequência, de configurar corretamente a frequência do teu roteador. Por quê? Por padrão, todo roteador ele vem ali setado como automático. Acontece que a maioria dos roteadores eu já configurei, olha que eu já configurei por conta do meu trabalho, tá? Eu trabalho diretamente com internet, então, assim, eu já configurei, eu acho que para mais de, eu vou chutar assim por alto, uns 200, 300 roteadores, mais ou menos, diversas marcas, modelos, e por padrão ele sempre, então no automático, ele pega um canal que normalmente é o canal 6. E às vezes quando várias pessoas estão utilizando, principalmente em edifícios, então ele vai criar um campo magnético de interferência por ter vários roteadores próximos, normalmente os apartamentos não são tão grandes, então ele vai pegar esse campo magnético e vai ter interferência do canal. Você pode mudar, setar ele manualmente, por exemplo, o canal 1 ou o canal 11, canais ou no começo ou no final. Às vezes você mudando a tua frequência de roteamento, você vai ter uma qualidade melhor no acesso, tá bom? São algumas dicas básicas, mas eu vou deixar na descrição 3 links para vocês, tá? Todos relativos à configuração, posicionamento de roteador e dicas básicas. Eu espero que vocês, que esses links, que essas matérias possam ajudar vocês a corrigir esses pequenos problemas, seja a configurar um roteador, a posicioná-lo melhor ou a evitar interferências na tua rede. Tá? Espero que vocês gostem, que tenha ajudado. Esse vídeo hoje foi um vídeo de dicas. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal. Se tiver alguma pergunta, não deixe de postar na descrição, tá bom? É isso aí. Então, obrigado por assistir e tchau.